É um equívoco perene e pueril da crítica literária considerar a epopeia como um mero relato de feitos heróicos, de batalhas e de vitórias gloriosas. A verdadeira natureza do gênero reside em sua capacidade de sintetizar um ethos nacional, um espírito de época, uma cosmovisão. Ela não celebra apenas o indivíduo em seu heroísmo, mas a nação em sua essência, seja ela nobre ou ignóbil. No Brasil, a tarefa de criar uma epopeia nacional civil, invariavelmente corrompida pela realidade de uma história de violência e de trauma. A Guerra de Canudos, em sua brutalidade e sua finalidade trágica, se apresentou como a perfeita antítese de um cenário épico. Enquanto Euclides da Cunha, em Os Sertões, tentava, com uma prosa científica e quase impassível, construir uma espécie de epopeia naturalista, o jovem poeta Francisco Mangabeira se lançou em um empreendimento infinitamente mais arriscado e, por isso mesmo, mais subversivo, a criação de um épico, de um poema que desmantela a própria ideia de glória nacional para revelar o seu vácuo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Francisco Mangabeira nasceu em 1879 e morreu em 1904. Um prodígio literário e uma figura de ímpeto romântico. Morreu de forma prematura e poética, como se sua biografia fosse um eco da tragédia que ele se propôs a narrar. Sua vida, tão curta e intensa quanto uma estrela cadente, se encerrou em meio à Revolução Acreana, uma morte que o cimentou no panteão dos poetas mártires. A ironia de sua existência se reflete diretamente em sua obra-prima, Tragédia Épica. Um volume que, apesar de sua escassa fama em comparação com os gigantes do simbolismo, guarda uma profundidade e uma originalidade que o colocam como um dos documentos mais pungentes e filosóficos da sua era. Publicado em 1900, em meio à efervescência do simbolismo no Brasil, Tragédia Épica é um monumento à sensibilidade simbolista que se opunha à frieza objetiva do parnasianismo. Mangabeira, mais do que qualquer outro poeta de sua geração, demonstra a capacidade de ir além da superfície dos eventos, mergulhando na interioridade, na musicalidade e na espiritualidade. Ele não narra Canudos como um historiador, mas como um vidente. A influência de Charles Baudelaire, notadamente em seu olhar sombrio e sua melancolia, é inconfundível. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Charles Baudelaire foi o que escreveu As Flores do Mal, o poeta francês. Por sinal, já tem vídeo sobre As Flores do Mal aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha lá no vídeo. Mas, se em Baudelaire a melancolia se manifesta na cidade, em Mangabeira ela se encontra na paisagem desolada do sertão, onde a razão, que devia guiar a humanidade, se perde em um banho de sangue. O título da obra já é, por si só, uma subversão. Tragédia Épica é uma antinomia, uma fusão de gêneros que desconcerta e ilumina. O elemento épico, que historicamente celebra a fundação de nações e o triunfo de heróis, é contaminado pela fatalidade da tragédia, que expõe a falibilidade humana e a inevitabilidade da queda. A obra de Mangabeira não se constrói sobre a grandiosidade, mas sobre a dor. Não há a glorificação do herói, mas a lamentação do vencido. O poema é, na verdade, um antiépico, um lamento que transforma a guerra de um feito de armas em um fracasso da humanidade. A estrutura da obra é radicalmente inovadora. Em vez de um narrador onisciente ou de heróis tradicionais, Mangabeira nos apresenta uma sinfonia de vozes. São as vozes dos soldados que sentem saudade, dos sertanejos que rezam sob o fogo, dos prisioneiros que marcham sobre o sol inclemente. Essas vozes não são meros personagens, elas são a consciência coletiva da tragédia. Através delas, o poeta consegue dissolver a distinção entre vencedor e vencido, entre herói e vilão. A dor,
é o dominador comum, o luto, a única bandeira que cobre a todos, indiferente ao lado que combateram. O poema se move em uma alternância brutal de cenários e de sentimentos. Nos primeiros cantos, sentimos a melancolia dos soldados que partem para um destino desconhecido. A jornada ao sertão é uma descida ao inferno, e a brutalidade do primeiro confronto é retratada sem heroísmo, mas com uma crueza que anula a própria ideia de glória. Em seguida, somos levados para Canudos, onde a fé inabalável dos sertanejos se choca com a violência do exército. A oração se transforma em resistência e a morte se torna preferível à rendição. O poema não julga, mas nos faz sentir a intensidade de cada lado, expondo a tragédia como um conflito de humanidades e não de ideologias. A visão de Mangabeira é profundamente humanista e por isso sua obra se destaca. Ele encontra a epopeia não no heroísmo da batalha, mas na fragilidade do ser humano diante da morte. A carta do soldado à mãe, o luto da vivandeira sobre o corpo do amado, o delírio do moribundo, a compaixão dos cães que velam seus donos. Todas essas cenas são pequenos recortes de humanidade que se opõem ao cenário grandioso e bárbaro da guerra. A crueldade do homem é contrastada com a lealdade dos animais, sugerindo que a piedade, por vezes, reside em criaturas que não se dizem civilizadas. A ironia final, e talvez a mais poderosa, é a imagem dos soldados de lados opostos, agora mortos, jazendo juntos sobre a mesma bandeira que, personificada, chora sobre eles. Essa imagem final desmantela toda a retórica de patriotismo e sacrifício que a guerra busca construir. Não há vitória na morte, apenas a dissolução de todas as distinções em um luto comum. A glorificação do herói é substituída pela lamentação da mãe, que no final do poema chora não a morte do seu filho, mas a glória que ele conquistou sobre o sofrimento de outras mães. Em última análise, Tragédia Épica não é apenas um poema sobre a Guerra de Canudos, é um comentário sobre a natureza da tragédia e da epopeia. Francisco Mangabeira nos mostrou que a poesia, em sua forma mais elevada, não precisa celebrar a nação ou o herói para ser relevante. Ela pode e deve questionar a glória, expor a dor, e garantir que o trauma, em sua dimensão mais humana, não seja esquecido. Se a epopeia clássica se ergueu sobre as ruínas para cantar a fundação, Mangabeira nos deixou um poema que se ergueu sobre o massacre para lamentar a aniquilação. E é nesse lamento que reside a sua verdadeira e inigualável grandiosidade. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.